Gente, boa noite. Acho que a gente podia começar, né? Assim, são 7h30, já passamos meia hora, né, do nosso horário. Eu acho que é um bom tempo, né, para podermos dar início aí à nossa conversa de hoje. Eu vou muito rapidinho me apresentar, que eu acho que algumas pessoas eu conheço, mas outras ainda não conheço não. Então, quero que vocês também me conheçam. É importante vocês saberem quem está falando, né? Quem é que está aqui hoje nessa discussão com vocês. Eu atualmente sou professora do Departamento de Ciência Política e coordenadora aqui na UFMG do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, que é o NEPEM, tá? O NEPEM é um organismo ligado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas que existe nessa universidade há 34 anos, né? E aí nós vamos fazer muita resistência para que ele continue a existir, né? Pelos próximos 34 anos, né? Então, é uma agenda longa, um conjunto de professoras que me antecedeu. Eu estou à frente do NEPEM há 9, quase 10 anos. Então, de fato, né, um longo trabalho já foi realizado, né? E a gente só está dando continuidade a isso que já foi iniciado. Eu fiz, só falar um pouco do meu, né, da minha trajetória, para que vocês entendam por que essa discussão que eu vou trazer aqui, como que ela entra na temática, né, das disciplinas, né, e dessa grande empreitada de pensar o golpe de 2016. Inicialmente, eu tinha feito uma proposta para o Thomas de analisar quase exclusivamente a violência sexista contra Dilma Rousseff, tá? Mas no processo e na caminhada em relação a tudo, né, os desdobramentos e especialmente o fecho, né, o desfecho que nós tivemos aí, né, depois de domingo, eu achei prudente fazer uma mudança de percurso, né, e tentar um pouco ampliar a reflexão, né, para além da exclusividade, né, e da questão específica da violência política sexista, tá? Então eu fiz uma mudança de percurso, vocês me perdoem, por conta própria, né, entendendo que o contexto exige, né, ele nos convoca, né, nos convida a pensar um pouco, de maneira um pouco mais ampliada, esse tema da violência política, que é um tema que, obrigada, Ricardo, que eu realmente acho que vou ter que me dedicar a estudá-lo com um pouco mais de devagar, né? Então, a proposta de hoje dando tempo, eu espero que dê, né, é passar por esses 3 aspectos. Eu vou mostrar para vocês exemplos de violência política sexista, e aqui especificamente eu vou além da Dilma, né, eu vou apresentar um estudo comparado que eu fiz com Michelle Bachelet, Cristina Kirchner e Dilma Rousseff, né, tentando identificar 11 mecanismos comuns de violência política sexista que essas 3 presidentas experimentaram, tá? Então, vou mostrar um pouco esse quadro mais geral. E esse segundo ponto foi o acréscimo aí dessas últimas semanas, né, que é essa escalada geral da violência política no Brasil, né? Então, também vou mostrar um pouco, né, alguns exemplos, né, práticos do que seria essa violência política e a escalada dessa violência política. Daí eu passo para algumas considerações de caráter teórico-analítico, né? Eu saio um pouco dos exemplos para começar a compartilhar com vocês uma moldura teórico-analítica, tentando entender a violência política de uma forma mais geral, como a linguagem dos processos de desdemocratização brasileiros em curso. Tá? Depois nós podemos falar sobre isso, o que seria esse conceito de desdemocratização, né? Eu vou trabalhar com alguns autores, vou mostrar aqui para vocês quem são esses autores com os quais e autoras com as quais eu estou trabalhando. E ao final, né, eu pretendo pensar quais seriam as consequências desses mecanismos que estão aí, né, acionados, né, de produção, de promoção da violência política e da violência política sexista, entendendo-os como, ao fim e ao cabo,
mais uma forma de controle de exclusão de determinados segmentos, né, populacionais, de pessoas, de atores, dos espaços públicos e políticos. Tá? Então, termino um pouco com esse conjunto de considerações. Então, esse tema da violência, vou começar com a violência política sexista e depois passar para a violência de uma forma geral. Até porque foi esse o caminho que eu percorri, né, para chegar nessa discussão. Há uma discussão em curso, inclusive algumas autoras internacionais, né, algumas feministas, têm nomeado a violência política contra as mulheres claramente como uma debilidade do Estado democrático. Tá? Então, para que a gente possa entender, inclusive, a América Latina, em 2015, né, a primeira legislação, acho que foi de 2014 na Bolívia, nós tivemos uma legislação específica na Bolívia, no Peru e no México para combater e enfrentar a violência e o acoso político contra as mulheres. Tá? Então aconteceu de nesses países surgirem essas legislações e em 2015 a Organização dos Estados Americanos criou uma declaração sobre violência e abuso político contra as mulheres. Então hoje o sistema interamericano, né, de direitos humanos, né, através dessa declaração, já sinaliza aí a violência política sexista como uma violação grave dos direitos políticos e, portanto, dos direitos humanos das mulheres. Tá? Então, o que essas autoras têm, né, tentado trabalhar quando fazem essa abordagem da violência política contra as mulheres, né, é que essa violência ela mostra de uma maneira mais generalizada o quanto e aí essas autoras estão falando da América Latina, enquanto na América Latina a gente ainda não consolidou as nossas democracias, que de fato as democracias pós-coloniais, elas são democracias, as que são realmente existentes, né, ainda muito frágeis, né? E, portanto, o indicador da violência política sexista é um indicador, né, dessa fragilidade e, portanto, da presença ainda de um patriarcado institucionalizado no Estado e na própria sociedade. Tá? Depois eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês alguns indicadores sobre representação de mulheres, né? Porque isso assusta muitas pessoas quando eu falo, né? E agora a gente acabou de eleger, ainda bem, né, um percentual um pouco mais expressivo, mas um pouco mais expressivo é sair de 9% para 15%. Tá? Entre 513 deputados eleitos nessas últimas eleições, a gente tinha 51 mulheres e passamos a ter agora 77. Né? Então, ainda é um percentual muito baixo. Né? Nós estamos longe daquela massa crítica dos 30%, né? Que inclusive tem uma teoria por trás, que é a teoria da massa crítica, de que sem 30% de representação, a pauta, né, as reivindicações, a agenda, dificilmente impacta, né, o Congresso, o processo legislativo e por aí vai. Então, o que eu fiz, né, atenta a essa... aonde acendeu essa luz para mim? Fundamentalmente, essa luz acendeu claramente quando se distribuíram, e vocês devem ter visto isso, né, na campanha, que foi uma campanha dificílima, né, para Dilma no segundo mandato, né, campanha que ela ganhou o segundo mandato, aqueles adesivos com simulação de estupro, né, que foram veiculados aí, a mídia também cobriu e teve uma divulgação bastante ampla. Ali acendeu a minha luz de alerta. Eu falei, uau, aqui nós temos um problema, aqui nós temos realmente um problema e é preciso estar atenta. E de lá para cá, eu venho coletando as imagens, charges, né? Então, o material que me fez chegar a essas observações empíricas que eu vou trazer aqui para vocês, é um material que eu venho coletando desde 2013, ao fim e ao cabo,
né, me mandam algumas imagens de manifestações, imagens, né, que eu fotografei mesmo, né, dessas manifestações aí todas que a gente teve desde 2013, né, inclusive as pró e contra o impeachment. Então eu tenho guardado imagens, né, selecionado e guardado essas imagens, e tenho tentado fazer um trabalho de quase que genealógico, olhando essas imagens e tentando extrair dessas imagens de charges, de piadas, de xistes, né, que são publicados, capas de revista, né. Então eu tenho garimpado esse material e é a partir dele que eu comecei a pensar. E aí uma das coisas que me chamou muita atenção, eu apresentei o caso da Dilma no encontro da LASA. A LASA, para quem não conhece, é a Associação Latino-Americana de Estudos, né? É uma associação de latino-americanismo. Uma pessoa da Argentina falou assim: Marli, você tem que fazer essa mesma coisa para a Kirchner, porque a Kirchner viveu a mesma coisa que você está descrevendo para a Dilma. E aí eu falei, uau, então vou procurar. E aí comecei a procurar as imagens e é impressionante, tinham muitas, muito semelhantes, né? Parecidas. E aí eu atinei, pensei, bom, já que eu estou falando da Dilma, que eu estou falando da Kirchner, deixa eu olhar a Bachelet, né? Vamos olhar a Michelle Bachelet. E é impressionante, vocês vão ver que tem muitas semelhanças, né? E a ideia é, portanto, hoje aqui apresentar, começar, né, pelas 3 principais mulheres que chegaram à presidência, né, aquilo que eu comentei para vocês. Em fevereiro de 2015, a Comissão Interamericana de Mulheres da UEA fez, a partir de, né, um longo debate, uma mesa redonda sobre esse tema, elas decidiram criar essa declaração, né, sobre violência e abuso político de mulheres, né, para o continente latino-americano. Então essas são as 3 presidentas, né, assim, o que é interessante observar é que elas, em algum momento, as 3 foram simultaneamente presidentas dos 3 países, né, então tem ali um brevinho, um mapinha temporal, e aqui alguns dados, né, de geopolítica, sociodemográficos, só para a gente ter uma ideia, mas vocês estão sabendo. Aqui é um pouco a distribuição do percentual de deputados, né, que se tornou o indicador comparado internacional para a gente poder falar desses rankings dos países, né? Porque tem países que têm sistemas políticos unicamerais, outros têm sistemas bicamerais. Então, para né, facilitar a linguagem e o indicador comparado ser comum e ser comparado, a gente usa a Câmara de Deputados, tá? Então, o percentual aqui é de representação de mulheres, né? Ali, inclusive no Brasil, os dados são de 2017, depois eu vou atualizar. A gente vai nos equiparar aí praticamente com o Chile, né? Isso nos coloca numa posição muito vergonhosa. Entre 190 países, o Brasil ocupa a posição 153. Esse ranking ele é atualizado sistematicamente pela União Interparlamentar, né, que é um órgão vinculado ao Sistema das Nações Unidas, que faz esse monitoramento global, né, da representação de mulheres. Então a Argentina está na posição 15, o Chile na posição também muito ruim, que vai ser para onde o Brasil vai se aproximar, né, a gente vai subir aí umas 20 posições nesse ranking, mas continuamos muito ruim, né? E aqui vou começar pelos mecanismos. Assim, eu tenho uma longa discussão teórica que eu não vou me debruçar mais demoradamente sobre ela, mas um primeiro mecanismo que é possível identificar é a tentativa de vinculação ou de secundarização dessas mulheres a uma figura de um homem político. Tá? Então, assim, esse é um mecanismo muito recorrente. No caso da Cristina Kirchner, obviamente, o Néstor Kirchner. No caso, né, da Dilma, o Lula, né, que é algo... né, inclusive, nessas eleições também, em parte, a questão do... Né, se o Lula indicar um poste, o poste vai ser eleito, não é isso? Tinha essa discussão em curso, tanto que se esticou essa corda, né, da definição da candidatura de Fernando Haddad até onde foi possível, né, foi aos 49 do segundo tempo é que se indicou a candidatura, e o mandato, tanto o primeiro, né, e a reeleição da Dilma, estão muito fortemente associadas também à figura
né, da liderança carismática do presidente Lula. E no caso da Bachelet, né, o Pinheira, né, que também é né, foi fortemente associada à figura dela, né, isso era recorrente, e na segunda eleição, porque ela foi presidente uma vez, deu um intervalo de 4 anos, depois se reelegeu, né, por um segundo mandato também. Aqui, esse é um mecanismo também muito comum, que é do tratamento e a atribuição e a classificação dessas mulheres como histéricas, como loucas, né, como bruxas, tá? Então, assim, povoa o imaginário social, né, desde tempos, né, ancestrais, essa tentativa, né, de converter essa imagem das mulheres políticas, né, nesse campo aí da loucura, né? Então, Cristina Kirchner tem aí algumas... a Dilma Rousseff, né? Aqui, eu não sei se vocês se lembram, essa é a primeira página do Estado, da Folha, do Estado de São Paulo. Essa imagem foi no momento em que se fez, né, a abertura das Olimpíadas. Foi Olimpíadas, não foi? Eu acho que foram as... Não, foi as Olimpíadas. Foi nas Olimpíadas. E ele enquadrou a Dilma, né? Assim, isso foi o fotógrafo, a culpa é do fotógrafo, né? Ele enquadrou a imagem da pira, né, e a figura da Dilma. Ele fez questão de tirar essa fotografia, tá? E de publicá-la na primeira página por conta do início. Aqui era o começo da Lava Jato, né? Assim, a gente estava vendo o início do processo da Lava Jato. E vocês me desculpem, gente, salvação dia. Essa é uma imagem da bruxa sendo queimada. Essa é uma imagem que não tem, ela é um significante, está explícito o que se quer com essa imagem, tá? E ali a capa, né, da revista Isto É, que inclusive rendeu um processo político, né, um processo criminal, desculpe, e a Dilma teve direito não só de resposta na revista, pelo tamanho idêntico ao que foi feito dessa reportagem, como ela também ganhou uma reparação financeira, né? Ela ganhou direitos de reparação por conta dessa capa e da reportagem que foi feita, que dizia que ela era uma louca, que ela era uma autoritária, que ela xingava as pessoas, que ela maltratava os servidores. Então foi, né? E não tem nenhuma comprovação, não há nenhuma pessoa, nenhum informante que tenha comprovado aquilo que a reportagem tenha publicado. E também a própria Kirchner, né, que também vai sofrer, como a gente já viu. Eu não achei essas imagens para Michelle Bachelet, tá? Mas eu já estou acionando umas amigas que são pesquisadoras lá no Chile para ver se elas conseguem essas imagens. Um terceiro mecanismo é o apelo ao estereótipo do corpo, da sexualização, né? Então, a ideia da beleza corporal, da sexualização ou da estigmatização desses corpos, né? Então, a figura do corpo da mulher aparece, né? O corpo delas é ressignificado permanentemente. A Cristina Kirchner talvez tenha sido a mais atacada do ponto de vista dessa dinâmica da corporalidade, né? Então, ela vai aparecer, e aí eu poupei vocês, porque tem imagens muito grotescas, tá? Tem imagens que são muito piores do que essas que estão aqui, mas aí já dá pra gente ver o processo da sexualização. O fotógrafo também intencionalmente tira um ângulo, né? Que a pessoa está fazendo, vai fazer um cumprimento, né? Vai dar um beijo de cumprimento, fica aquela sensação de que está dando um beijo na boca. Então isso, várias vezes a Cristina Kirchner foi fotografada dessa forma, eu encontrei muitas imagens. Aqui, olha a Michelle Bachelet, né? Olha a construção em torno da figura da Michelle Bachelet, e aí a questão do corpo, portanto, gordo da Michelle Bachelet, a gordura, né? E a ideia de que ela, né, a bruxa Bachelet, né, tem que ser queimada de novo, né? E aí... teve um caso específico, né, de corrupção que envolveu a Michelle Bachelet, e
porque eu não vou entrar nos detalhes, mas essa imagem dela como santa foi justamente uma ironia, uma provocação, né? Porque ela seria... depois nós vamos ver que uma outra característica muito comum é a demonização dessas figuras políticas também, tá? E aqui ela está sendo canonizada, mas não é porque ela é boa, não é porque era uma coisa boa, não, é porque era uma ironia por conta do fato dela ter sido condenada nesse caso da ETA, que é um caso de corrupção, né, chileno clássico, tá? Então vocês estão vendo aí, né? Aliás, tem uma outra coisa, eu não vou fazer esse detalhamento, mas se vocês repararem, tem imagens delas no banheiro, né, defecando. Isso é muito comum, aparece várias vezes, tá? Depois eu falei que eu ia me apresentar, eu formei, né, em psicologia, fiz mestrado em teoria psicanalítica, doutorado em sociologia e hoje estou na ciência política. Eu saí da psicanálise, mas a psicanálise não saiu de mim. Então tem uma coisa de um olhar dessa questão da analidade que está aí, que depois a gente pode até, se tiver tempo, falar um pouco sobre isso, mas é muito curioso essa forma e vocês vão ver que isso vai se reproduzir também. Olha lá a imagem da Dilma também no trono, tá? É muito comum isso. E tem essa coisa que o cara paga uma blusa, né? Manda imprimir, né, na blusa essas palavras lindas. E a Dilma, inclusive, gente, né? Olha ali a coisa dela virando, né? É muito impressionante isso, né? Assim, de como... eu vou ler os cartazes, vou sair do foco aqui um minutinho, porque eu acho que vale a pena ler. Esse cartaz está dizendo aqui, Dilma... nem eu consegui ler daqui, tá tão pequenininho. Não vou conseguir ler, mas uma das faixas, essa daqui, dizendo, você tem 3 opções, ou o suicídio, ou a renúncia, ou o impeachment, tá? Então, assim, claramente, né, são formas... Aquela imagem primeira, logo que começaram as manifestações de 2013... Ali no olho da Dilma, que de longe parece um soco, que ela tomou um soco. Aquilo é a moedinha dos 20 centavos. Era a grande discussão das jornadas em função do aumento da passagem, dos 20 centavos da passagem. Tá? Um outro mecanismo, esse eu não achei claro para Bachelet nem para Kirchner, mas essas são as imagens que nós tivemos que ver, né? Publicamente, né? Então, infelizmente, obviamente uma forma aberta de violência sexual, né? Aí claramente não precisa nem entrar no detalhe. Um quinto mecanismo são os usos abertos de tentativas de silenciamento da voz dessas mulheres, tá? Então vocês vão ter várias charges, várias, né, situações em que as 3 são caladas, tá? Aquela imagem que vocês estão vendo ali em cima, não sei se está dando para ver, né? É a boca da Dilma substituída por um ânus. Essa manifestação foi no Rio de Janeiro, de Coxinhas. Eu estava no Rio, e essa pessoa é um homem, ele mandou fazer ele fez essa montagem, ele imprimiu este banner e ele passou 4 horas de manifestação segurando esse cartaz. Eu acho isso um fenômeno, assim, como há um investimento, né, em produzir uma imagem como essa. Assim. É meio assustador. E tem outras imagens, mas eu vou parar por aqui, mas tem 3 outros mecanismos que eu não os coloquei aqui. Um deles, esses 3, infelizmente, homens políticos também sofrem. Um desses mecanismos é a desumanização. A desumanização, e aí da Dilma tinha a presidenta, né, a Zica Dilma, né, e das outras presidentas também, ou seja, elas viram animais, elas não são elas, mas homens também isso acontece, tá? Então por isso que eu não coloquei como um mecanismo específico de violência sexista, porque infelizmente os homens também sofrem esse tipo de violência. O terceiro que eu também não coloquei porque não é específico é a demonização. Tá? Então você tem várias imagens das 3 presidentas e também do Lula e também de outros presidentes
que viram demônios, né? Eles são demonizados, a figura mesmo do capeta, isso é recorrente. E uma terceira imagem, um terceiro mecanismo, que é a tentativa de aniquilamento, tá? Por enforcamento, né? Tem imagens da cabeça, aquela imagem que vocês devem ter visto que o Lula tem uma camisa dos bolsominions que eles estão usando a cabeça do Lula como se tivesse sido arrancada do corpo e ela fica pingando sangue, né? Então essas imagens a gente consegue achar também para as 3 presidentas, mas são mecanismos, não sei se vocês se lembram, aqui nesse viaduto, na época da Copa das Confederações, eles amarraram os bonecos, tanto da Dilma quanto do Lula, pendurados e enforcados no viaduto, né? E ficava ali pendurado aquela imagem. Então, esses 3 mecanismos, a animalização, a demonização e a tentativa de extermínio, né? Ou extermínio ou presidiários, né? Vestidos todos com roupinhas de presidiários, de ladrões e que precisam ser presos. Esses eu não coloquei porque homens e mulheres não é independente do sexo, não é uma violência especificamente contra as mulheres, tá? E claro, não dá para não mencionar, né, o assassinato de Marielle Franco, agora no início desse ano, dia 14 de março de 2018, tá? Que é um caso, na minha opinião, de, evidentemente, um assassinato político, né? Que a gente pode configurar, né, como um feminicídio político, né? Com características de violência. Ela, né, vocês devem ter ouvido essa história, tomou muitos tiros no rosto, na face, né? Essa é uma característica tida e reconhecida em crimes dessa natureza como de requinte de crueldade, ou seja, a pessoa que atirou queria desconfigurar o rosto dela, tá? E, portanto, a gente tem aí, inclusive, há quase 8 meses, sem solução, né? Sem nenhuma resposta de quem foi, né? Quem foram os assassinos. Bom, aqui eu vou mostrar um pouco esses esquemas, né? Mais mulheres nos cargos de poder, no campo mais geral da política, tem gerado esse desafio, né? Que para nós que trabalhamos na discussão sobre teoria feminista, teoria política, essa divisão público e privado, né? O público como sendo fundamentalmente masculino e o privado como sendo fundamentalmente vinculado, associado ao feminino, existe, né, algumas interpretações, algumas produções de hipótese, né, de que a entrada das mulheres no espaço público e político é que gera violência, né? Porque, em alguma medida, você estaria interrompendo, você estaria cortando uma fronteira, né? Que é estrutural, né? Nas formas de construção, das formas estruturais mesmo de organização do espaço público, de organização do sistema capitalista, de organização do Estado moderno, né? Então, atos de violência misógina, né, eles estariam creditados a essa violação, entre aspas, né, do espaço público, sendo que as mulheres seriam, né, primordialmente associadas e atribuídas ao espaço privado. E também nos meios de comunicação, porque, como vocês viram, boa parte desse material foi publicado pelos meios de comunicação, né? Algumas imagens são de manifestações, são de protestos, mas a maior parte são os próprios meios de comunicação de massa que difundem os atos de violência misógina, né? São eles que estão reproduzindo, né? Que, em alguma medida, reflete também essa dificuldade de compreender, né? Ou de concordar com a ocupação desse espaço pelas próprias mulheres, tá? Então teria aí também um efeito de alguma intransigência, né? E as tipologias de violência a gente vai ver, né? Esse tema me surgiu também, me apareceu quando a gente fez entrevistas com mulheres candidatas na política, né? E mulheres eleitas, tá? Desde coisas muito tênues, do exemplo, uma grande deputada, que eu não vou mencionar o nome, mas, aliás, 3 deputadas muito conhecidas disseram a mesma coisa. Elas estão naquele plenário enorme, né?
são 45, 51 em 513, elas pegam a palavra, sobem à tribuna para falar. E os deputados simplesmente viram de costas e começam a conversar e o que elas estão falando não tem a menor importância. Tá? Então, desde coisas sutis como essas, né, que a palavra delas não é ouvida, elas conseguem ver fisicamente, né, que elas não são escutadas, e eles não querem escutá-las, né, até intimidação, assédio, como inclusive o nosso atual, né, o futuro presidente do Brasil, que, né, inclusive foi condenado também na justiça, né, por ter dito à nossa deputada Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada, que ela não, isso gerou processo criminal e que ele perdeu. Ele está recorrendo na segunda instância, mas ele perdeu. E essa violência explícita, né, ela já é clara, a gente consegue enxergar exemplos desse tipo de violência. E ainda tem uma camada ainda mais subterrânea dessa violência, que é a implícita, né, que está ainda bastante subentendida, que é naturalizada, que não é questionada, né, que são rotinas e comportamentos discriminatórios, né, que as mulheres estão submetidas no campo político, e que essa discussão quase nunca é feita, quase nunca é levada a termo e debatida. Então, são de muitas naturezas a violência política sexista. E, ao fim, infelizmente, esse é um tema de pesquisa que tem aumentado, porque ela tem também acontecido em muitas outras experiências, né? Em outras democracias. Tá? Então, tem sido recorrente em várias regiões do mundo, não apenas na América Latina. A América Latina e a Organização dos Estados Americanos é o único sistema que tem uma declaração de proteção contra a violação de direitos políticos das mulheres, mas esse fenômeno está sendo estudado, né, globalmente, né, como uma estratégia de controle, né, dos corpos das mulheres nesse espaço político. Né? Então, o que esse tema, para mim, coloca em xeque, né? Evidentemente, a nossa gigantesca dificuldade de incluir democraticamente as mulheres como, de fato, atoras reais do jogo político. Tá? É uma maneira evidente, né? Cada vez que uma imagem daquelas que nós vimos aqui é publicada em um jornal de gigantesca circulação, né? Como o Jornal o Globo, a Folha de São Paulo... Aliás, eu devia ter colocado essa imagem no dia 8 de março do ano de 2016, depois eu posso procurar porque eu tenho um outro PowerPoint, que eu diminuí esse, porque eu coloquei as outras imagens da violência em geral. Tem uma imagem da Dilma, que também aparece idêntica na Bachelet da Kirchner, que vocês lembram que o ISIS estava matando um jornalista que estava com uma roupa laranja? E ele é executado, parece um vídeo, esse vídeo circulou no mundo inteiro, ele é decapitado por um facão, né? E as pessoas viram isso, o mundo inteiro circulou essa imagem de um assassinato de um jornalista por uma decepada da cabeça. No 8 de março, o jornal O Globo publicou, na sua primeira página, dia 8 de março, para quem não sabe, gente, é o Dia Internacional das Mulheres, uma foto da Dilma com um terrorista, ela vestida com o mesmo macacão laranja, e ela virando assim, ainda não, porque estávamos aí às vésperas, né? A admissibilidade do impeachment da Dilma foi em maio, tá? E no 8 de março o jornal O Globo presenteia as mulheres brasileiras com essa mesma imagem da Dilma, tá? Bom, então, obviamente, a gente está falando aí de formas muito enraizadas de preconceito mesmo, né, de discriminação e de violência, né, e de formas socialmente compartilhadas, porque quando o meio de comunicação publica, a população consome, pura e simplesmente consome, né, eu é que me incomodo, eu é que vejo a charge e acho um absurdo, salvo aquela imagem e boto no meu computador. Eu que me sinto incomodada, eu realmente me sinto incomodada. Né? No dia 8 de março,
foi assim, a gota d'água, assim, nunca mais eu abro um jornal Globo na minha vida, assim, porque para mim é muito violento ver aquela imagem, sabe? No Dia Internacional da Mulher. Então, assim, de fato, para as pessoas passa como se não fosse, sabe? Ah, mas aí a professora é mal-humorada, a professora não sabe fazer piada, não é? Não, gente, a gente está falando de comportamentos que estão enraizados e que a nossa atitude de naturalização é parte do ciclo da violência. A nossa atitude de não indignação diante de imagens como essas que eu mostrei para vocês reforça e restitui o ciclo da violência. Tá? Porque a gente não interrompe esse ciclo. Né? A gente consome essa violência e naturaliza essa violência. E acha que é assim mesmo, que as coisas têm que ser dessa forma. Né? E elas não têm, não deveriam ser dessa forma. Tá? Bom, aí eu vou... A expansão da violência política, né? Eu vou mostrar algumas imagens. Isso aqui é um site em português do Le Monde Diplomatique. Hein? E aí já é a reportagem... não me lembro a data, mas é relativamente recente, agora desse último mês, a volta da violência política no Brasil. Uma grande reportagem do Le Monde falando dos casos muitos de violência que nós começamos a experimentar. O próprio atentado do Bolsonaro, né? Se real ou não real, se simulado ou não simulado, é obviamente, né, uma demonstração, né, dessa escalada da violência política. Tá? Então também é uma evidência. E aí a gente tem vários meios de comunicação também falando da violência política. O José Serra dizendo isso, né, que a violência política no Brasil começa com o golpe. Tá? Então, assim, a preocupação de um cacique do PSDB de nomear primeiro como golpe e já está indicando o processo da construção da violência política, né? Aí ali a revista Exame, né? Se você coloca lá no Exame violência política, estudante ameaçada, a entidade cria plataforma, defensoria cria observatório, inclusive nós também em Minas Gerais criamos o Observatório da Violência Política, tá? Logo depois do primeiro turno, né, no entendimento de que, de fato, os casos iriam, como estão, escalando, né, trazendo as instituições para responderem a essa escalada dessa violência política. Então, constitui o Observatório de Minas Gerais, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as Comissões de Direitos Humanos da Assembleia, da Câmara de Deputados, né, a rede de, né, professores que integram a rede de direitos humanos da UFMG, as ouvidorias de polícia, as polícias, militar e civil. Né, então a gente bota todo mundo numa mesa para tentar encaminhar, né, e lidar com essa escalada desses casos. Tá? Foram criadas duas estratégias de monitoramento desses casos. Uma delas é esse mapa, né, da violência construído aí a partir, né, de uma iniciativa desse blog, do Ismael, e lá também vocês vão encontrar vários casos. Ele georreferencia esses casos, você clica no caso e você consegue ver, né, os casos de violência. Então essa plataforma, ela já identificou 133 casos de agressões, né, sobretudo, a imensa maioria deles, mais de 90%, praticados pelos apoiadores, né, do antigo candidato e agora presidente eleito, Jair Bolsonaro. Né? Então é uma iniciativa desses portais aí, né, que eu mencionei. 8 mortes já identificadas, 42 casos de lesão corporal, 21 envolvendo armas, 17 registros de pichação de símbolos nazistas, tá? Que virou rotina. A gente começou a ver as pichações, inclusive aqui no CAD 3, né? A gente teve uma porta de banheiro pichada com a suástica e a frase, né? A universidade é para poucos. Né? E aí outras barbaridades na sequência, tá? Essa é uma outra plataforma, se chama mapadaviolência.org, que é uma plataforma para colher as denúncias. As pessoas podem entrar lá e registrar suas denúncias, tá? Então aqui eu só tirei alguns posts
de algumas dessas violências que estão lá também já catalogadas nesse outro instrumento, né? Essa aqui, ó. Quando o resultado do primeiro turno das eleições foi divulgado, pessoas em um carro na Avenida Angélica gritaram: chupa suas sapatonas nojentas, filhas, né? Agora vai ter bolsa, piroca para vocês se curarem. Então, um dos rapazes que estava dentro do carro abaixou as calças e mostrou o pênis para nós. Então, essa, assim, rotina, né? Não é à toa, gente, que essa sala está vazia, né? Relativamente vazia, né? Hoje mesmo, para quem não teve essa notícia, não acho que a gente tem que falar isso como uma estratégia de alarmismo, um segurança terceirizado da UFMG postou nas redes sociais armas, e ele postou o campo, o gramado da reitoria, dizendo: olha o que os aguarda, né? Obviamente, com facas, com metralhadoras, né? E postou no Instagram, com a foto dele, inclusive. Sim. O sentimento é tão claro de impunidade, de que nada acontecerá, né? E as pessoas estão com medo, né? Você está criando, diga. Hoje eu fiquei até preocupada, porque sabe, né? Porque assim, vai ter aula, porque eles estão abafando o caso de domingo, falando que não aconteceu nada, né? Vai falar, nossa, que crime, a gente precisa de seguro de subir a pena e você na paz, eu não senti agora. As pessoas realmente estão com receio. Não tá mais tentando, a gente vai pedir resposta, porque vai que a gente sai todo mundo preso aqui, porque tá assistindo a aula que fala sobre o golpe. Isso. Então, realmente, hoje foi muito mais... Foi tenso, né? Foi tenso para as pessoas, né? O caso... Só para avisar que a UFMG já mandou a terceirizada retirar... Essa medida foi tomada imediatamente, porque a pessoa foi identificada e ela não mais prestará serviços de segurança na UFMG. Só que né? aí, igual a gente está conversando contra agora, que a gente mostrava no Instagram, ele conhece todo o esquema de segurança da UFMG. Né? Então, de toda forma, a gente tem que usar. Não, claro que é para ter receio, sim, né? Mas é isso, né? É isso que eu estou chamando a atenção de escalada da violência, gente. Porque bate na nossa porta, bate na nossa universidade, bate na nossa realidade cotidiana, né? Afeta o nosso ir e vir cotidiano, né? O receio, o temor de vir à aula, né? E de ter retaliações, porque estamos aqui num curso discutindo o golpe. A gente pediu reforço hoje, né? Eu e Thomas decidimos pedir, porque a gente não sabia o que poderíamos esperar, né? O que seria possível acontecer. Esse é o primeiro evento do curso depois da eleição. Então, assim, é óbvio que a gente está acompanhando, né? Tudo isso que está acontecendo, e a gente pediu à FAI que reforçasse a segurança. Então, toda hora está passando ali. Ainda bem, né? A pessoa atrás. Então, eu, inclusive, participei, logo depois do resultado do primeiro turno, de uma comitiva, uma coletiva de imprensa no Sindicato de Jornalistas aqui de Minas Gerais, convocada pelo sindicato, para fazer denúncias contra jornalistas que estão sendo agredidos, inclusive fisicamente, né? Aquela repórter da Folha de São Paulo que publicou aquela matéria, né, sobre as fake news, está ameaçada de morte, né? Está sendo protegida porque ela está sendo ameaçada, né? Real, concretamente, né? E os nossos colegas, os nossos colegas da João Pinheiro também tiveram aquele presente, né? Então, qual é o meu ponto, né? Então, aqui eu gostaria de entrar naquela outra parte que já é um pouco as considerações mais de caráter teórico. Eu estou entendendo, e eu quero compartilhar e ouvir vocês, né? Essa violência política, cada dia mais rapidamente, se transformando numa linguagem da desdemocratização brasileira, né? Na linguagem, né, de processos que tem a ver, por exemplo, com, inclusive, um dos autores que eu recorro é o Levitsky e o Ziblatt. Eles chamam de vida e morte das democracias, né? Nós vamos ver as capas de alguns livros que eu tenho trabalhado para pensar esse tema, né? É a ideia de que a gente tem essa sensação, ainda mais aqui até que nós não temos tantos jovens, mas normalmente quando eu vou dar aula,
né, a gente está dando aula para pessoas de 20 e poucos anos. Essas pessoas, elas nasceram já na democracia e elas não têm a referência do que não é o regime democrático, né? Então, em parte, nossos problemas também têm a ver com isso, com essa amnésia também socialmente e politicamente produzida sobre a não democracia e o período não democrático. Então, as democracias, elas não são imortais, gente. Elas nascem e elas morrem. Tá? Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer esse debate, né? Precisa entender, né, que essa pretensão que a gente tem no horizonte de que Estado moderno nasceu necessariamente como capitalista, mas também como liberal democrático. É isso que eu fico ensinando nas minhas disciplinas para o ciclo introdutório, né? Como que nasceu o liberalismo, né, burguês junto com o capitalismo burguês. E como o Estado que é originário, o Estado moderno, é um Estado democrático. Ele nasce, e em algum momento ele pode não continuar vivo, né? Então aí esse é o ponto que alguns autores estão começando a discutir. Em alguma medida, os regimes ditatoriais, eles ameaçaram, né, mesmo os né, os mais recentes, como o nazismo, como o fascismo na Itália, né, o sistema capitalista, ele restaura, quando ele encerra a ditadura, o sistema capitalista restaura o modelo democrático. Tá? O que temos observado, e esses autores internacionais têm chamado muita atenção, é que o ultraneoliberalismo, e essa é uma das primeiras vezes que isso é constatado, ele está prescindindo das democracias liberais. Tá? Então, alguns desses autores têm analisado que a gente não está numa crise da representação da democracia liberal. Não é mais uma crise, mas é uma agonia. É um sistema que está dando os seus últimos estertores, assim, e, portanto, com sinais indicativos de morte, tá? De falência múltipla dos órgãos, né? Então, assim, esse é um ponto que nós precisamos discutir, gente, né? O que virá, né, a partir de 2019 no Brasil? O que tem vindo a partir, né, da eleição de Trump, da eleição de outros líderes, né, na Turquia, na Hungria, né, Erdogan, né, Putin, né? Como é isso? O que é isso? Né? Essa onda, né? Uau, que a gente está vendo varrer, né? O continente latino-americano e também países do norte global. Tá? Uma questão importante é que atos de violência, né, política sexista, misógina, são todos eles perpetrados. É esse o ponto que a gente não se toca. Esses atos, gente, não são cometidos contra a Dilma, contra a Bachelet, contra a Kirchner. Esses atos são perpetrados contra a voz pública das mulheres. Não se enganem que isso se referencia e isso se exaure na figura das mulheres presidentas. Não. Tá? É uma tentativa de silenciamento, de calar a voz pública das mulheres, de uma forma geral. E, como correlato imediato, atos de violência política são todos eles perpetrados não apenas contra a voz das pessoas que o sofrem, mas de toda a voz pública que é uma contra-voz, uma voz contra-hegemônica. É por isso que os alvos dessa violência são os segmentos que a gente está vendo serem, né? Segmentos LGBT, pessoas pobres, periféricas, negras e mulheres, que estão em verdadeiro pânico moral mesmo, estão em pânico. Porque são os alvos privilegiados desse tipo de experiência de violência. Quais as consequências disso, né? Esses são alguns dos livros, gente, dos autores com quem eu tenho dialogado aí, né? O Charles Tilly é o autor que
que nomeou esse conceito da desdemocratização. Esse livro já foi traduzido, tá? O da Wendy Brown não foi, Undoing the Demos, né? É um livro que ela também está fazendo esse debate, né? E, infelizmente, autores brasileiros que eu saiba, que estão fazendo essa discussão, é só, até hoje, que eu já vi publicado, é o livro da Esther Solano. A gente tem, inclusive, esse livro, logo depois do primeiro turno, a Boitempo liberou ele para download de graça. Não sei se ainda está liberado, tá? Porque, de fato, para a gente entender, né, a pesquisa da Esther Solano, o ódio como política, né, a reinvenção das direitas no Brasil. É um pouco um estudo que ela tem feito, né, de entrevistas com grupos focais de eleitores, né, da direita, e ela tem analisado, interpretado e tentado compreender o que significa o avanço do que a gente tem chamado de alt-right, the alternative rights, né? São as pessoas da direita alternativa, né? E o que é o alternativo para muitos desses autores é o desinteresse pela questão democrática, tá? Sem escamotear, sem ter vergonha de dizer isso, sem pudor de dizer que não precisa da democracia, tá? Prescindindo, né, dos procedimentos, das regras do sistema democrático. Então, primeiro, é principalmente importante, é fundamentalmente importante enfrentar a violência política, inclusive a violência política sexista. Primeiro, porque ela é uma ameaça à própria democracia, né? Ao promover ações de intimidação, de coerção, de exclusão, que impactam tanto mulheres quanto o público em geral e também as candidatas. Essa violência, aos poucos, vai demolindo os princípios de liberdade, de igualdade, de pluralismo político e, ao fim e ao cabo, um outro conceito importante para esses autores, que é a ideia de demodiversidade, né? Que é a ideia de diversidade no contexto das democracias, tá? Uma outra consequência é que se trata de uma violação, obviamente, aberta dos direitos políticos das pessoas, né? As pessoas têm o direito a exercer a sua vida política, a sua candidatura, né? a sua atuação pública, cívica, né? Sem ser combatido como ativista, né? Porque ele diz que vai exterminar com os ativismos, né? Vocês viram isso? Isso já foi declarado, né? E as pessoas têm o direito à participação pública, o direito civil fundamental básico à associação política, né? O direito civil político básico a se filiar a um partido político, a fazer campanha política, a se reunir politicamente, a fazer protestos políticos, tá? As pessoas. Trata-se de uma forma de discriminação, no caso da violência política, sexista e de opressão das mulheres, que não só restringe, mas às vezes pode impedir e excluir as mulheres do exercício desse poder político. Então, muitas mulheres, gente, elas, direito ao raciocínio, ao cálculo, né, a gente já adquiriu, a gente não é só sensibilidade e emoção, a gente pensa, né, a gente também é razão. Muitas mulheres olham para essas mulheres políticas e a forma como elas são tratadas politicamente e elas não querem estar nesse lugar. Isso é uma forma de desestímulo, né, de desincentivo à participação política, inclusive para cargos eletivos, tá? E provavelmente deve se articular, como a gente está vendo que se articula, com outras formas de opressão que também são vividas como violência, né? A forma política da violência racista, né? A violência política transfóbica, lesbofóbica e homofóbica, né? E, portanto, são formas políticas interseccionalizadas. Tá? Então, é isso também que a gente tá conseguindo perceber, né, até agora. Ações de violência política restringem as possibilidades do trabalho político, né, que é essencial para a democracia. Né? Daqui a pouco as pessoas vão estar com medo de se reunir, com medo de se encontrar, com medo de ir para a rua, né, de se manifestar. Tá? Essas violências, elas têm impactos negativos na ambição política das pessoas, afastando-as elas ainda mais do campo político. São formas claras de coerção, de disciplinamento, de controle, de exclusão, né, que definem impacto
impactam e refletem sobre as visões a respeito de qual é a contribuição que as pessoas podem dar à sociedade política, né? Reduzindo dramaticamente essa demodiversidade. Tá? É isso que está em curso. Afastar esses segmentos da cena pública é uma estratégia orquestrada, construída de afastamento e de exclusão, né? Para impactar a demodiversidade. Na minha maneira de entender. Tem papel retradicionalizante, especialmente no caso das mulheres. Vocês lembrem que no contexto do impeachment, né, e quando entra o ministério do nosso atual, né, presidente Temer, aquela foto daquele ministério é um recado, gente. E na sequência é publicada a capa da revista Veja, com a Marcela Temer, vestida de princesa Wendy, de azul, bela, recatada e do lar. Aquilo é uma mensagem, gente, não é? É uma mensagem, é o papel retradicionalizante, reforçando e perpetuando determinados tipos de significação do lugar, do papel de determinados públicos, inclusive de nós mulheres, né? Também afeta a própria integridade da democracia, ou seja, quem concorre, como vai ser essa competição, como vai ser, né, essa participação, a performance, o clima das disputas. É óbvio, todo esse clima de violência política, vocês acham que não vai impactar se continuarmos a ter eleições, né, daqui a 2 anos? Né? Imaginemos, né? Um cenário alvissareiro, que a gente veio até as eleições em 2020, né? A gente já tem um cenário político comprometido. As pessoas já terão dúvidas, né? Já vão se perguntar muitas vezes se vale a pena ou se não vale a pena. E lembrando, né, portanto, né, que essa noção de desdemocratização, segundo o Tilly, né, que é o autor que usa essa noção, ela tem 2 entendimentos semânticos. Um deles é o oposto à ideia de democratização. E o outro, ou seja, ou você tem democracia ou você tem desdemocratização. Mas eu acho melhor a referência à ideia de processo. Ou seja, que essa morte da democracia, ela é gradual. Tá? Ela não está se dando como um efeito de corte, de ruptura. Mas ela se opera na gradualidade desse processo. É aos poucos, né? É devagar. Tá? Para que, inclusive, as pessoas não estejam atentas, não estejam percebendo que esse processo está acontecendo. E quando ele já aconteceu, aí ele já aconteceu. Né? Ele já se deu. Então, a noção de gradualismo sugere a existência dessas etapas, né? E isso é diferente, bastante diferente das teorias de democratização desenvolvidas nos anos 80 pelo O'Donnell, pelo Schmitter, né? E aí uma discussão mais específica que falava da transitologia também para as democracias, né? A ideia de justiça de transição, de passagem dos regimes, né, ditatoriais para os regimes democráticos, e um pouco essa ideia de gradualismo também está presente nesse processo da desdemocratização. O Tilly, e eu já estou quase terminando, ele fala de 3 dimensões analíticas do conceito de desdemocratização. Ele vai falar de que há uma integração entre redes de confiança, esses processos, né, afetam a integração das redes de confiança interpessoais e os processos políticos públicos. Tá? Afeta insulamento de processos políticos públicos em relação às principais desigualdades categóricas, aquelas que são de fato organizadoras da vida cotidiana dos cidadãos. E por último, ela também, esse processo de desdemocratização, afeta a autonomia em relação aos processos políticos públicos por parte dos principais centros de poder, especialmente aqueles que envolvem alguma dimensão coercitiva. Para mim, as 2 primeiras dimensões, o trabalho da violência política já está claro.
né? A gente já passou, né? Pelo exercício e a prática da violência política, a gente já estaria em processo já de terceira desdemocratização, quando esse centro do poder chegar ao poder, que é a partir de 2019. Tá? Então, é necessário, gente, em suma, né, que a gente possa fazer esse debate, né? Eu estou trazendo isso como uma proposta para a gente pensar teoricamente, e não só teoricamente, porque eu parti de uma empiria muito clara, né? E que nós estamos claramente também aqui concordando que está em curso e que é alguma coisa que está acontecendo. A gente precisa pensar, né, que essas rupturas, né, que estão se dando e que estão cada vez mais sendo construídas, a gente precisa ampliar a nossa capacidade de construir um repertório democrático para lidar com isso, né? E qual é o repertório que a gente tem para lidar? Qual é a discussão, né? Eu tenho aqui pelo menos Lívia e Hanna que estão estudando ciência política lá na Fafiche, né? Que teoria que vocês já viram em algum momento de política que discute desdemocratização? Que autores que a gente já leu que discutem desdemocratização? Então nós não temos repertório para discutir esse tema. É esse o meu ponto. Isso é muito sério, né? Porque se a gente não consegue nomear esse fenômeno como ele precisa estar sendo nomeado, né? E cada palavra que eu escrevo sobre isso, cada slide que eu faço, gente, eu choro. Eu choro, mas eu preciso escrever. É necessário que isso seja nomeado, né? A gente precisa ampliar, né? Para além desse debate que eu vejo sendo feito, a crise da representação liberal, a crise, né, do sistema representativo, o sistema ele é ingovernável porque tem uma overdose de demandas identitárias, pauta identitária, pauta moral, né? Eu quero chamar a atenção aqui para vocês que o debate sobre gênero, raça, sexualidade não é pauta moral, é pauta democratizadora. E é alvo da desdemocratização. Não é uma agenda moral, não é uma agenda identitária, é uma agenda democratizadora. E ao abrir mão dela, nós estamos abrindo mão da democracia. E isso que eu queria hoje ouvir, estar aqui junto com vocês para poder discutir, né? Obrigada, né? E aí vamos falar, vamos conversar.